Hello people, sejam bem-vindos a mais uma aula da semana rumo à fluência. Está começando nesse exato momento a aula número 2, com o tema Dominando Presente, Passado e Futuro. O objetivo dessa aula é que você saia daqui realmente dominando como criar perguntas e como criar respostas no presente, no passado e no futuro. E tudo isso em uma aula apenas. Portanto, deixa seu like aqui no vídeo e vamos embora para essa aula. O principal propósito da semana rumo à fluência é descomplicar o inglês e mostrar que qualquer pessoa, independentemente da idade, independente de onde estudou, ou de onde veio, ou para onde vai, qualquer pessoa, independentemente da condição, qualquer pessoa é capaz de aprender inglês. E ontem, na primeira aula dessa série, nós falamos que um dos fatores principais de um bom aprendizado é o aluno ter dedicação, desempenho e principalmente disciplina. Nós ressaltamos aqui que a principal responsabilidade é da pessoa que está estudando e que sem disciplina e sem constância ninguém vai para lugar algum. Se por acaso você está me assistindo nesse exato momento e você ainda não assistiu a aula anterior, a aula número 1, Destravando o Inglês, que foi a primeira aula dessa série, eu te convido a logo depois que essa aula terminar, você assistir essa aula número 1. Como eu falei na aula anterior, não adianta nós construirmos técnicas em cima de mentalidades erradas. Portanto, se você está me assistindo e você sente que você não é capaz, você sente que você é travado, bloqueado, se você está me assistindo e você sente que você sempre teve dificuldades para aprender inglês, se você é alguém que ao longo de toda a sua vida alimentou a sua mente com pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, a aula de ontem, a aula número 1, é para realmente você desconstruir todo tipo de pensamento antigo, todo tipo de conceito errado que muitas vezes nós criamos inconscientemente sobre o inglês. E como eu costumo falar, não tem como nós construirmos algo novo sem antes haver uma desconstrução. Então a aula número 1, ela foi para desconstruir padrões. E a aula número 2, nós vamos começar a construir uma base sólida. E nós ressaltamos que sem disciplina, sem constância, ninguém vai para lugar algum. Ontem nós falamos aqui sobre os principais fatores internos que nos impedem de alcançar a fluência. E hoje eu quero falar aqui sobre o fator externo. Muitas vezes, muitas pessoas se sentem travadas, bloqueadas de aprender por conta do método a qual elas estão estudando. Se qualquer método de estudo for ineficiente, raso, superficial, confortável demais, não espere resultados grandiosos. Ontem nós ressaltamos aqui que o que define um método ser eficiente é o fato dele te conduzir a praticar a sua escrita, leitura, audição e fala. As 4 habilidades do inglês, nós falamos sobre elas aqui ontem, né? Ouvir, falar, ler e escrever. Hoje nós percebemos que tá cheio de metodologia, inventando fórmulas, trazendo coisas que muitas vezes não são relevantes, e a gente acaba percebendo que muitas metodologias plantam uma grande enrolação na cabeça do aluno. O famoso encher linguiça. Gente, eu passei mais da metade da minha vida dentro de escolas de idiomas. Cerca de 18 anos, somando como aluno e professor. E eu falo pra você, a maioria das escolas, a maioria das metodologias não querem que você fique fluente. Pouquíssimas escolas estão realmente preocupadas com o seu sucesso. É claro que a escola não vai falar isso na sua cara, mas o grande fato é que as escolas estão preocupadas em manter você ali dentro da sala de aula por mais tempo possível, que é uma matemática muito simples e lógica. Quanto mais tempo você fica na escola, mais tempo você paga para a escola e no final mais tempo você vai demorar para alcançar a fluência.
Isso se você chegar lá, né? Métodos que foram desenvolvidos para você aprender inglês em torno de 5 a 10 anos. Isso aqui não é brincadeira. Metodologias que levam 5 anos para ensinar coisas que você pode aprender em menos de um ano. E isso aqui não é meme, não é brincadeira, é realmente fato. Você pode pesquisar isso na internet. E aí você percebe que no final tem mais gente tentando tornar o inglês complicado, complexo, do que gente tentando torná-lo simples, acessível e descomplicado. O que eu vou te apresentar nesta aula de hoje é um exemplo de algo que eu demorei cerca de 3 anos para entender como que funcionava, para ter a noção geral da coisa. Então o nosso intuito aqui nesta aula de hoje é realmente descomplicar. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre presente, sobre passado, sobre futuro da maneira mais simples e objetiva possível. Então eu gostaria que a partir desse momento você se desligasse das suas distrações, você desativasse as notificações do seu celular. Gostaria que você pegasse o seu caderno e que você não focasse em apenas assistir. Lembra daquilo que nós falamos na aula anterior. Não é válido apenas assistir. Busque extrair tudo o que você vai ver dentro dessa aula de hoje. Então escreve no seu caderno, escreve no bloco de notas, escreve no Word, escreve no computador, no celular, onde for. Mas gostaria que você estabelecesse a importância da extração, de extrair tudo isso aqui e tornar esse conteúdo teórico uma prática dentro da sua vida. Então, para iniciarmos, já deixa seu like aqui embaixo, comente e participe conosco aqui no chat ao vivo. E nesse exato momento você vai compartilhar esta aula com alguém que está aprendendo inglês juntamente com você. Talvez alguém que você goste, alguém que você quer e tem interesse que embarque nessa jornada com você. E vamos lá, nesse momento eu quero te apresentar 4 fatores que são essenciais para criar perguntas no inglês, no presente simples, no passado simples e no futuro simples. O primeiro fator, que é indispensável, é uma coisa que precisa ter em quase toda pergunta que você criar, são as question words. O que são as question words? São palavras de perguntas. Então, words, palavras, question, questão, pergunta. Então, palavras de pergunta. Que tipo de palavra de pergunta? Por exemplo, o que, quando, onde, por quê, quem, como, esse tipo de coisa. Geralmente, question words estão em quase todas as perguntas que nós formulamos no inglês. Além disso, nós temos outro fator que é indispensável. Algo que não pode faltar nas perguntas que nós vamos fazer aqui, que são os auxiliares. Verbos auxiliares. Em inglês, nós escrevemos dessa forma. Auxiliary verbs, que são os verbos auxiliares. E nós vamos falar sobre eles logo mais a seguir. Terceira coisa que não pode faltar dentro de qualquer pergunta que nós vamos elaborar aqui são os pronomes. Eu, você, ele, ela e assim por diante. Quarto fator que não pode faltar na criação de pergunta é o verbo. O verbo falar, comer, jogar, assistir, esse tipo de coisa precisa ter dentro de uma pergunta. Ninguém consegue fazer uma pergunta sem ter um verbo, né? Então nós temos aqui os 4 fatores que nós vamos utilizar para criar perguntas. E vai ser exatamente nesta ordem. Primeiro, question word, depois auxiliary verb, depois pronoun e depois verb. Esses 4 fatores, nessa determinada ordem, eles vão formular a nossa question structure, que significa estrutura de pergunta. Presta atenção na ordem que nós utilizamos, no padrão que nós utilizamos para criar perguntas no presente, no passado e no futuro. Vamos começar por aqui. Eu quero te apresentar primeiramente a primeira coluna, que é a coluna do question words, palavras de perguntas. Então, primeira palavra de pergunta que eu quero apresentar é what, significa o que, ou às vezes qual. When significa quando, where significa onde, e aqui na segunda coluna nós temos os auxiliares, os verbos auxiliares. E vamos lá, Murilo, para que funciona
os verbos auxiliares. Quais são as funções dos verbos auxiliares? O nome já diz, auxiliar. Eles não têm tradução alguma dentro de uma pergunta. Sempre os auxiliares eles são escalados antes das pessoas. Antes do I, you, he, she, it, we, they, que são os pronomes. Os auxiliares do, does, did e will, cada um deles tem uma representação, tem um sentido por trás deles. E quais são esses sentidos? Presta atenção nisso aqui, ó. O auxiliar do e does indicam presente. Escreve isso aí no seu caderno. Do e does indicam presente. Tá, mas por que eu tenho dois auxiliares para falar de presente? Porque você vai perceber que do você vai utilizar para I, you, we e they. O auxiliar do, quando você for criar perguntas, você só pode utilizar para essas 4 pessoas. Eu, I, you, você ou vocês, we, nós e they, eles ou elas. Bom, então você percebe que do eu uso para essas 4, então tecnicamente as outras 3 que sobraram, he, she, it, são pronomes que nós utilizamos no presente com does. Então, para você entender melhor, eu vou escrever aqui embaixo. Do, nós utilizamos para I, you, we, they. E o does, nós utilizamos para he, she, it. Bom, esses dois são auxiliares de perguntas no presente, tá? Nós já vamos demonstrar isso aqui com exemplos. Então, eu estou aqui dando uma breve explicação para você entender quais são as funções dos auxiliares. Como eu falei, os auxiliares não têm traduções na pergunta, eles estão ali só para dar um sentido, mostrar que de fato é uma pergunta e indicar o tempo da pergunta. Auxiliar só está na pergunta para indicar o tempo da pergunta, algo que nós não temos no português. Não tem como explicar isso na língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando nós queremos criar perguntas no presente, no passado e no futuro, o que faz diferença no tempo verbal no português é o verbo final aqui. Se eu falo o que você fala, eu sei que é presente por causa do fala. Agora, se eu troco fala por falará, o que você falará, aí eu troquei o fala por falará, aí eu já entendi que é futuro. Isso aqui funciona muito bem no português. No inglês não funciona assim. Por isso que às vezes é importante um pouco nos desprendermos do português para que nós possamos entender isso aqui. Você não vai encontrar sentido lógico na língua portuguesa que explique isso aqui. Então você entende que do e does indicam presente. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta no presente, você vai utilizar do ou does. Como eu sei quando que eu vou utilizar qual? Dependendo da pessoa a qual você está se referindo na sua pergunta. Se for they, você vai usar do. Se for she, você vai usar does. E aí nós temos os outros dois auxiliares aqui no final, que é o did, indicando passado, e will, indicando futuro. Então aqui é muito mais simples, porque nós entendemos que did você usa para todos os pronomes e will você também usa para todos os pronomes, todas as pessoas. Eu, você, ele, ela e assim por diante. E aqui nós temos a coluna dos pronomes, né? Eu, você, ele, ela. Aqui pode ser ele ou ela, pode ser isso, mas lembre-se, para tudo que não é pessoa. A gente costuma falar que it é para objetos e animais, né? Mas é muito mais além do que isso, porque it eu vou me referir a tudo que literalmente não é pessoa. Eu poderia me referir a uma situação, ao vento, coisas que nem são físicas às vezes. E por último temos we, nós e they, eles ou elas. E aí nós temos aqui a última coluna da question structure, que são os verbos comuns. Eu coloquei aqui common verbs, verbos comuns. Speak, falar, work, trabalhar ou às vezes funcionar, play, atuar, brincar, jogar, read, ler, watch, assistir, go, ir, study,
estudar. Quando nós analisamos a estrutura de pergunta, a question structure, dessa forma, você percebe que é muito mais simples do que parece você criar perguntas no presente, no passado, no futuro, usando esta ordem. Você vai perceber que toda e qualquer pergunta que você for criar no presente, passado ou futuro, você vai perceber que ela vai começar ou nessa coluna das question words, what, when, where, e tem mais palavras que essas, né? Tem porquê, como, enfim. Nós não vamos explorar as outras porque o foco aqui não é expandir vocabulário, mas é mostrar como que funciona a estrutura. Se você conhece outras, porquê, como, enfim, acrescente no seu vocabulário, acrescente nos seus estudos, na sua prática, mas eu quero te mostrar que toda e qualquer palavra de pergunta você encaixaria nessa ordem aqui, sempre no começo. A sua pergunta, geralmente, ela vai começar dessa coluna ou dessa. A sua pergunta, grava isso no seu caderno, a sua pergunta, ela jamais começa com o pronome. Independentemente do tamanho da sua pergunta, ela sempre vai começar ou com a question word ou com o auxiliar. Pergunta sem auxiliar não é pergunta. Você precisa disso aqui para dar um sentido à sua pergunta, para mostrar em que tempo que você tá. Agora que você entendeu como que você cria perguntas no presente, no passado e no futuro, o que que nós precisamos fazer? Agora que você entendeu, agora que você conheceu, nós vamos aplicar e criar perguntas. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de pergunta. What do you read? What do you read? Significa o que você lê. Bom, aqui nós percebemos que nós usamos do, o que indica presente. Nós usamos you, significa você ou vocês, dependendo do contexto. E usamos o verbo read, da sua forma comum mesmo. Ou seja, percebemos que pelo fato de usar do, a minha pergunta está sendo feita no presente. O que você lê. Não é o que você leu e não é o que você vai ler. Não, é o que você lê. What do you read? E se por acaso eu trocasse o auxiliar da pergunta? Lembra aquilo que eu falei? O auxiliar, ele manda no tempo da pergunta. Se eu troco o auxiliar, eu mudo o sentido completo da pergunta. Portanto, se eu troco do, por exemplo, por did, que representa passado, a minha pergunta deixa de ser o que você lê e passa a ser o que você leu. What did you read? Perceba aquilo que eu falei aqui sobre a língua portuguesa. No português, nós alteramos o verbo. Aqui no inglês, você não altera o verbo, você altera o auxiliar. O auxiliar aqui é o que manda no tempo da pergunta. Você não precisa ficar preocupado na sua pergunta em ter que mudar o verbo aqui. Ah, eu preciso saber como é que é o verbo no presente, no passado, no futuro. Não, você não precisa. Em qualquer pergunta, você vai usar o modo comum do verbo. Você não vai fazer alterações aqui na última coluna. Você vai fazer alterações aqui para definir o tempo verbal da sua pergunta. Portanto, quando alguém te pergunta what do you read, é o que você lê. Presente, o que você lê? Agora, se eu pergunto what did you read, a minha pergunta passa a ser o que você leu. Em algum momento do seu passado, o que você leu? What did you read? Bom, aqui nós percebemos que o auxiliar manda no tempo da pergunta. Se eu, por acaso, trocar did por will, você percebe que aqui eu já mudo também o sentido da minha pergunta? Ao invés de o que você leu, agora passa a ser o que você lerá. O que você vai ler? O que você lerá? What will you read? Percebe, gente? Se eu pergunto what do you read? What did you read? What will you read? São perguntas muito diferentes apenas pelo fato de trocar o auxiliar. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos explorar possibilidades de perguntas que nós poderíamos criar com essa estrutura. Vamos supor que eu quero perguntar quando. Começar com quando. When. Quando, eu quero perguntar quando você assiste. Quando você assiste? Quando você assiste é uma pergunta no presente. Não é quando assistiu e não é quando vai assistir, é quando assiste. Então, do.
Beleza. You, você. Watch, assiste. When do you watch? Mas vamos supor que eu quero saber quando você assistiu. Basta pegar o do e trocar por did, passando a ser when did you watch? Quando você assistiu. Vamos supor que eu quero perguntar aonde você vai jogar, onde você jogará. Bom, primeira coisa para mim entender aqui é que watch vai passar a ser play, o verbo jogar, certo? Então, onde você jogará, eu teria que trocar o when por where. E aí, did por will. E a minha pergunta passa a ser where will you play? Where will you play? Onde você jogará ou vai jogar. Nós temos o hábito no português de colocar tudo no futuro com vai. Dificilmente você fala eu almoçarei, jogarei, dormirei, descansarei e depois irei para o futebol. Não, você costuma falar tudo com vai, né? Coloca o vou em tudo. Eu vou jogar, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou assistir, eu vou dormir, eu vou trabalhar. E no inglês nós usamos o will. Tudo que você quiser falar no futuro, coloca o will, ou seja, where will you play? Quando você vai jogar? Quando você jogará? Enfim, eu queria saber se ficou clara essa explicação sobre a estrutura de pergunta. Aqui basta você fazer algumas leves alterações para mudar para o que, quando e onde, presente, passado e futuro. Perguntas sobre qualquer pessoa você pode fazer aqui, lembrando um fator muito importante, sempre que você faz perguntas com he, she, it. Por exemplo, eu estou aqui no futuro, where will, vamos supor que eu quero perguntar com she, onde ela jogará, onde ela vai jogar. Lembrando que esse she, geralmente he ou she ou it, nós podemos substituir por nomes, no caso she. Nomes femininos, he, nomes masculinos. Portanto, where will Maria play? O que eu estou perguntando? Onde a Maria jogará? Lembrando então que he, she, it são substituíveis por nomes próprios. Portanto, where will Maria play? Onde a Maria jogará? Enfim, este é um exemplo aí de como você pode utilizar os pronomes de maneira adequada. Pessoal, agora nós vamos fazer aqui um tipo de exercício prático para nós aplicarmos essa criação de perguntas e nós vamos fazer da seguinte forma. O nome do exercício é traduzindo perguntas. Então nós vamos começar aqui com quando eles irão. Vamos supor, você quer elaborar essa pergunta veio na sua cabeça em português e você precisa fazer aquele processo rápido de tradução. E vamos lá, quando eles irão? E qual que é a primeira coisa que eu tenho que analisar dentro dessa pergunta? O tempo verbal dela. Quando eles irão é presente, passado ou futuro. Aqui dá para perceber que pelo fato de estar irão é uma pergunta feita no futuro. Portanto, eu sei que nessa pergunta eu vou usar will. Então, eu já deixo ele grifado aqui. When, porque é quando. Então, when will. Depois, eles, they. E aí, depois, irão. É o verbo ir. Portanto, go. Eu tenho a minha pergunta. When will they go? Significa quando eles irão. Você percebe que no português nós temos apenas 3 palavras nessa pergunta. Não é porque tem 3 palavras aqui que no inglês vai ter 3 palavras também. Eu não posso vir aqui e inventar a ordem de pergunta que eu quero. Eu não posso vir aqui e falar assim, when they go. Por que eu não posso fazer isso ao pé da letra? When they go. Porque aí eu não vou definir o principal, o tempo da minha pergunta. Por isso que é importante entender essa estrutura. Senão a sua pergunta fica sem tempo verbal. Então, presta atenção. Quando eles irão? When will they go? Quando eles irão? When will they go? Vamos para o próximo exemplo. Onde ele trabalhou? Primeiramente, onde? Where? Ele, bom, eu sei que é o he, certo? Então já vou deixar o he grifado aqui. Trabalhou está no passado. Então eu vou grifar o verbo trabalhar e vou colocar aqui o did. Por quê?
porque a pergunta está no passado. Portanto, where did he work? Onde ele trabalhou? Where did he work? Temos uma pergunta no passado. Próximo exemplo, o que você lê? Percebemos que a pergunta começa com what, o que? Portanto, what do you read? Como que eu sei que é do? Porque o verbo está no presente, ler. Não está no passado, nem está no futuro. Então, what do you read? Da mesma forma, eu não posso apenas criar a pergunta dizendo assim, ó, what you read? Não, tem que ter o auxiliar para indicar o tempo que eu tô. Vamos lá, próximo exemplo. Onde ele jogou? Mais uma vez, uma pergunta com 3 palavras, na qual nós precisamos definir, primeiramente, qual o tempo verbal da pergunta. Jogou, passado. Então, já grifamos o did. Onde? Where. Grifamos o where. Jogou, verbo play. Ele, he. Então, olha só, por coincidência, está tudo numa linha só. Where did he play? Então, where did he play? Onde ele jogou? Se por acaso fosse onde ele joga, aí seria presente, só que não seria presente com do, seria presente com does. Por quê? Porque como nós falamos, does no presente é o que nós usamos para he, she, it. Além disso, lembrando aqui, nós poderíamos até colocar o nome de alguém, onde o João jogou. Onde o João jogou? Where did he? Poderia ser where did João play? Então percebe? É um exemplo de pergunta para você criar. Where did e a pessoa play. Enfim, gente, aqui é só um exemplo para você entender que he, she são substituíveis por nomes. Vamos para o próximo exemplo. Quando eu irei? Geralmente a gente não pratica muito perguntas na primeira pessoa, mas é extremamente necessário quando você vai fazer alguma pergunta sobre você mesmo. Quando eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer aquilo? Enfim, existe esse tipo de possibilidade. Portanto, vamos lá. Quando, when, eu, I, irei, futuro. Então, will. E irei, além disso, é o verbo ir. Portanto, when will I go? Olha só, when will I go? When will I go? Quando eu irei. Quando eu irei. When will I go? Próximo exemplo, o que ela estudou? Então, o que já começa com what. Estudou está no passado, então did, o verbo study. E ela. O que ela estudou? What did she study? What did she study? O que ela estudou? Próximo exemplo. O que você assiste? É uma pergunta que está no presente, feita com you e com what, com o verbo também assistir, watch. Nós temos uma diferencinha aqui de pronúncia, tá? What, aqui você não enfatiza o T e aqui você enfatiza o TCH, watch, watch. Então aqui tem um watch, mais forte, watch. E aqui é what. Então, what do you watch? What do you watch? Repete comigo aí. What do you watch? What do you watch? O que você assiste? Próximo exemplo, vamos lá. Onde ele brinca? Como eu falei com vocês, o verbo brincar, ele pode ser o verbo play. Ele pode ser jogar, atuar, brincar. E aí, onde, where, ele, he. E a pergunta está sendo feita no presente, porque não é onde ele brincou e nem onde ele vai brincar. Portanto, é presente does. Por que é does? Porque eu estou fazendo uma pergunta com he, terceira pessoa. Portanto, where does he play? Onde ele brinca. Poderia ser onde ele joga, onde ele atua. Where does he play? Murilo, como que eu vou saber a diferença quando é brincar, quando é jogar, quando é atuar? Certas coisas você não vai traduzir pelas palavras, você vai perceber o contexto. Então, where does he play? Aqui nesse exemplo é onde ele brinca. Where does he play? Próximo exemplo, onde vocês irão? Aqui nós precisamos lembrar que you significa você, mas também significa
vocês. E aí nós precisamos lembrar que go é o verbo ir e que will you go, né? Vocês irão. E aí onde? Where. Então, where will you go? Onde vocês irão? Essa pergunta, where will you go, poderia ser onde você irá. Só que aqui, onde vocês irão, mostra que a pergunta tem um duplo sentido também. Então, mostra que se eu chego para algumas pessoas, né, um grupo de pessoas, e eu pergunto, where will you go? Obviamente que devido ao contexto, eu estou me referindo a todas elas. Onde vocês irão? Where will you go? Agora, se eu chego para uma pessoa apenas e faço a mesma pergunta com as mesmas palavras, o contexto indica que eu estou perguntando onde você irá para uma pessoa só. É isso que eu falo quando eu digo que certas coisas você só vai perceber pelo contexto. Então, where will you go? Onde vocês irão? Ou onde você irá? Próximo exemplo, presta atenção. O que elas leram? Então, what, leram, tá no passado, é o verbo read. E aí, did, porque está no passado, né? E elas, não é she, tá bom? Se fosse ela, o que ela leu, aí seria she, mas aqui é they. Lembrando que they é eles ou elas. Então, what did they read? What did they read? What did they read? Uma coisa que é muito importante, que você não pode esquecer quando você for formular qualquer pergunta no inglês, é você mudar o seu tom de voz. Ninguém faz pergunta como se estivesse afirmando, né? Você já pensou eu fazendo uma pergunta no inglês com o mesmo tom de voz de uma afirmação? Por exemplo, what did they read? Você percebe que não dá para perceber que é uma pergunta? A entonação é um dos fatores principais quando você está criando perguntas. E nós temos essa tendência, às vezes mecânica, né, de criar uma pergunta como se estivesse fazendo uma afirmação. É importantíssimo mudar o tom de voz quando fazemos perguntas, ok? Partindo para o próximo exemplo, olha só. O que você falará? What will you speak? Futuro, né? Falará. Então, o que você falará? What will you speak? Você percebe que quando nós juntamos will, que termina com o som do L, né? Will, juntamos com you. É normal falar will you speak, certo? E aí, próximo exemplo, olha só que interessante, nós temos aqui uma pergunta com duas palavras apenas. Ele joga? Ele joga? Você pode pensar assim, é simples traduzir isso, é só falar he play e já era. Mas não! Lembre-se, a pergunta só é pergunta se tem auxiliar. Isso aqui não tem auxiliar, então precisa de um auxiliar. Então, tá no presente? Sim. Então bota um does aí na frente e pergunta does he play? Does he play? Ele joga? Próximo exemplo, olha só. Mesma coisa aqui, ó. Você foi? Tem duas palavras, mas eu nunca começo com a pessoa. Eu não falo you go? Não, porque se eu falar you go, não tem como representar tempo verbal algum. Por isso que é importante lembrarmos sempre de colocarmos o auxiliar. Nesse caso aqui é did. Por quê? Porque eu tô no passado. Did you go? Você percebeu que nessas duas últimas perguntas aqui no ele joga e aqui no você foi, nós não utilizamos as question words, o que nos mostra que nem todas as perguntas que nós fazemos envolvem as palavras de perguntas. Agora, o que nós precisamos lembrar é que a nossa pergunta ou ela começa aqui, ou ela começa aqui. Ou ela começa na coluna das question words, ou ela começa pelos auxiliares. O que nós não podemos fazer é começar a pergunta com a pessoa. Gramaticalmente falando, é incorreto você começar com a pessoa. Portanto, este é o modo mais simples, mais fácil, mais objetivo de criar perguntas no presente, no passado e no futuro. O que é interessante no seu momento de prática, no seu momento de criar perguntas? Faça isso aqui. Crie várias perguntas em português
e estruture-as em inglês de acordo com a question structure que você aprendeu nesta aula. No seu momento de prática, se você conhece mais palavras de pergunta, aumente a sua lista aqui para baixo. Se você conhece mais verbos, muitos outros verbos, aumente essa lista aqui para baixo e comece a praticar possibilidades. Não adianta nada nós termos esse conhecimento da estrutura, termos esse conhecimento da ordem, se nós não praticarmos. Isso aqui é algo que nós ressaltamos firme na aula anterior. Não adianta você apenas gastar sua energia em conhecer isso aqui. Você vai perceber que conhecer é simples, não é algo complexo. Agora vem o ponto de você praticar. Então agora você percebeu que para criar qualquer pergunta no presente simples, passado simples e futuro simples, você precisa de um auxiliar. E além disso, você não altera o verbo aqui no final. Somente nas perguntas os verbos não se alteram. Você vai perceber que para criarmos respostas, existem algumas alterações que não são nada complexas. Para nós explorarmos um pouco mais, nós vamos agora responder algumas perguntas. Nós vamos dividir aqui presente, passado e futuro, de maneira bem clara, bem detalhada, para você entender como que você responde perguntas como as que nós acabamos de fazer aqui. E para começar, vamos iniciar aqui falando sobre o simple present, presente simples. Como nós falamos, o presente simples, quando nós criamos perguntas, ou nós usamos do, ou nós usamos does. Lembrando, do para I, you, we, they, e does para he, she, it. E aqui, para melhor representação, nós vamos trabalhar com exemplos. Primeiro exemplo, do you speak English? Um tipo de pergunta que você tem duas respostas possíveis. Primeiro, yes, I speak English. Sim, eu falo inglês. No, I don't speak English. Não, eu não falo inglês. Então, você percebe que quando você quer afirmar, você fala I speak. Maneira mais simples, eu falo. E quando você quer negar algo que você não faz, lembrando, nós estamos no presente, você utiliza don't, que é a forma negativa do do. Portanto, I don't speak, eu não falo. Então, quando você usa esse termo, don't, ele indica algo que você não faz. Estamos dentro do presente simples. Muitas pessoas confundem porque existem vários termos que significam o não. Por que aqui no é não e aqui don't também é não? Você precisa entrar dentro da estrutura. Entrando dentro da estrutura, você vai perceber que qualquer coisa que você negue no inglês, no presente, com as pessoas I, you, we e they, você sempre vai usar don't. É dessa forma que nós precisamos enxergar o inglês. É realmente, em certos pontos, você se desprender do português, porque você vai tentar encontrar sentido nisso aqui no português e você não vai achar, não adianta. Então grava na sua mente o seguinte, toda vez que eu quero falar algo que eu não faço, eu vou usar o don't. I don't, you don't, we don't e they don't. Então lembra, do, I, you, we, they. Com essas 4 pessoas. Então, don't você só pode usar também com essas 4 pessoas. E você percebe? Nós não alteramos o verbo falar. Nem na pergunta, nem na afirmação e nem na frase negativa. Próximo exemplo aqui para nós explorarmos. Does indica presente e indica terceira pessoa. Terceira pessoa é aquilo lá, né? Eu sou a primeira, você é a segunda. Terceira é sempre a pessoa na qual nós estamos falando sobre. Ou seja, eu estou falando sobre ele, estou fofocando sobre ele. Ele fala inglês? Does he speak English? Então lembra, does é o tipo de auxiliar que nós usamos no presente na terceira pessoa. He, she, it. Portanto, does he speak English? Ele fala inglês? Aqui vai ficar um pouco diferente. Nós temos uma regra a acrescentar aqui. Yes, he speaks English. Aqui nós percebemos que o speak, ele passa a ser speaks. Essa é uma regra do presente simples. Toda vez que você faz uma afirmação, perceba, afirmação, frase afirmativa, frase positiva, você necessita colocar um S
no final do verbo para fazer qualquer afirmação na terceira pessoa. He, she, it. Se eu quero falar assim, ó, o Marcos gosta. Marcos likes. Se eu quero falar Joana fala. Joana speaks. Se eu quero falar John joga. John plays. Se por acaso eu quiser falar o Murilo vai. Murilo goes. Percebe que qualquer afirmação que você faça no presente, na terceira pessoa, he, she, it, você vai precisar colocar um S no final do verbo. Só que isso só acontece nas frases afirmativas, gente. Quer dizer que quando eu faço uma frase negativa, eu faço da seguinte forma. No, he, e agora não vai ser don't, vai ser a forma negativa do does, que é o doesn't. Então, no, he doesn't speak English. Então, nós percebemos que agora nós não usamos mais don't, nós usamos doesn't, e nós não alteramos o speak. Nós não falamos doesn't speaks, nós falamos doesn't speak. Se você bater o olho nessa regra, você vai perceber que não é uma coisa complexa. Na pergunta, você não altera o verbo, na frase afirmativa, você altera, e na frase negativa, você não altera, mas você utiliza o doesn't antes. Então aqui, lembrando, estamos no presente. Ele não fala he doesn't speak. Eu não posso falar he don't speak. Não existe isso. Por quê, Murilo? Porque do e don't nós só usamos para I, you, we e they. Portanto, does e doesn't nós usamos para he, she, it. É um conjunto, você percebe? Do e don't. I, you, we, they. Does, doesn't, he, she, it. Deu para entender? Então lembre-se, qualquer afirmação que você faça na terceira pessoa, você precisa incluir um S no verbo. Tem algumas regras aqui que eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa mais aprofundada dentro desse tema, mas tem verbos que você vai precisar colocar ES, tem outros que vai se encaixar IES, mas nós não vamos entrar dentro desse assunto porque é algo que requer realmente exemplos práticos e nós não estamos com esse foco dentro desse assunto. Então, aqui o que você precisa entender é que sempre que você faz a afirmação na terceira pessoa, o verbo vai terminar em S, ok? E aí, partindo para o próximo exemplo, nós temos aqui uma pergunta começando com what. What do they play? Esse tipo de pergunta, qualquer pergunta que você começa com o que, onde, quando, as question words, você vai perceber que você não precisa responder sim e não. O que eles jogam, what do they play, não precisa sim eles jogam e não eles não jogam. Não. A pergunta ela está exigindo um tipo de resposta apenas. Eu quero saber o que eles jogam. Vamos supor que você é uma pessoa de poucas palavras e você não quer dar a resposta completa. Você é uma pessoa preguiçosa e direto ao ponto. Então, o que eles jogam? Eu quero responder futebol. Soccer. Isso aqui é o termo utilizado para o futebol, que nós conhecemos aqui, o futebol famoso aqui do Brasil. É o jeito que eles chamam lá nos Estados Unidos. Soccer. Se for na Europa, eles chamam de football, ok? Portanto, lá nos Estados Unidos, soccer, o futebol que a gente joga com o pé, tá bom? E futebol é o jeito que eles chamam na Europa. Se você chega nos Estados Unidos chamando futebol, o nosso futebol, eles vão achar que é o futebol americano deles. Enfim, é uma questão cultural. Mas vamos supor que eu te pergunto, what do they play? E aí você responde, soccer, futebol. Você respondeu a pergunta, tá certo? Mas você também pode dar a resposta completa. They play soccer. É assim que seria. Eu aconselho o seguinte, se você não está acostumado a criar frases no inglês, não começa resumindo tudo. Tira esse hábito preguiçoso de a pessoa perguntou, responde só com yes ou só com no e tá tudo certo. Não. Vai a fundo, cria a frase maior, se desafia, aumente as suas frases. Por exemplo, a pessoa te perguntou o que eles jogam. Vai fundo, vai além. Eles jogam futebol todo dia. Eu poderia acrescentar every day, todo dia. Sabe o que acontece dentro do inglês? Nós temos as longas respostas e nós temos as curtas respostas. Muitas pessoas gostam apenas de utilizar as curtas respostas, que nós chamamos no inglês de short answers. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo aqui essas 3 perguntas que nós fizemos aqui no presente.
Do you speak English? Aí o cara responde apenas yes. É o suficiente? É. Pô, respondeu. Mas é um pouquinho estranho, né? Eu perguntei se você fala inglês e você fala só yes. É esquisito. Ou seja, você pode, se você quiser, na short answer, responder assim. Yes, I do. Murilo, mas I do? Assim mesmo? Esse do, ele é uma resposta afirmativa à pergunta feita com do. Se eu pergunto para você assim, do you speak? Você pode responder, yes, I do. Se eu te pergunto, você assiste? Do you watch? Você pode responder, yes, I do. Ou seja, qualquer pergunta que eu faça com do, que requer uma resposta sim ou não, né? E você for responder com sim, você pode falar, yes, I do. Ou seja, aqui na negativa eu também poderia responder, no, I don't. Respostas curtas, respostas abreviadas, opções de resposta, ok, gente? Na prática é muito comum você ver esse tipo de coisa. Só que se você está estudando criação de respostas, criação de frases, e você precisa acostumar-se a falar frases mais longas, não vai por esse caminho. Porque isso aqui também é um lado confortável da coisa. Não força você a criar frases, força você a ficar ali com 2, 3 palavras no máximo. Por exemplo, nós temos o outro sentido aqui, ó. Does he speak English? A resposta poderia ser yes, he does. Assim como poderia ser também no, he doesn't. Resumindo, gente, você tem o caminho preguiçoso e você tem o caminho a qual exige um pouquinho mais de esforço. O problema de você se adaptar com esse tipo de resposta é que quando você for precisar criar uma frase maior, você vai ter dificuldade. Então, esses foram os 3 exemplos com presente. Agora vamos explorar aqui um pouco do simple past, passado simples. Vamos lá, primeira pergunta aqui como exemplo. What did they watch? O que eles assistiram? Bom, passado, né? O que eles assistiram? Nós precisamos entender que o que é a palavra-chave. Eu poderia responder só o nome da série, o nome do filme que eles assistiram? Poderia, mas nós vamos fazer aqui a resposta completa, a complete answer. Então vamos lá. What did they watch? O que eles assistiram? Vamos supor que eu quero falar assim, ó. Eles assistiram. They watched. Olha só que interessante. O verbo assistir agora foi escrito com ed. Watched. Ou seja, isso aqui nos mostra que assistir no passado, quando eu estou afirmando, eu tenho que colocar um ed. Então vamos supor que eu quero falar que eles assistiram Friends. Olha só. They watched Friends. Dentro do passado, no inglês, você vai perceber que existem 2 tipos de verbos as quais você vai utilizar para fazer afirmações no passado. Primeiro são os verbos regulares, aqueles as quais você vai afirmar com ed, e temos aqueles que são irregulares, aqueles que se alteram. Então você vai perceber que alguns verbos são regulares e outros são irregulares. Regulares você acrescenta ed e os irregulares são aqueles que se alteram, mudam quase que todo o formato da palavra. Aí talvez você esteja pensando assim, agora o negócio complicou. Como que eu sei quando é verbo regular, quando é verbo irregular? Aqui é uma coisa realmente mais profunda. Você precisa aqui nesse nível conhecer verbos, se habituar com os verbos. Saber que, por exemplo, speak é o verbo falar. Speak, quando eu estou afirmando, eu não falo I speaked, assim igual watch. Não, eu falo como? I spoke. Ó, você percebe que o speak virou spoke, eu falei. Aqui é uma coisa que você só percebe se você conhece o verbo. Se eu nunca tivesse visto a palavra speak, eu não saberia que no passado seria spoke. Da mesma forma, quando nós temos o verbo ir, por exemplo. Se eu quero falar eu vou, I go. Mas se eu quero falar eu fui, go passa a ser o verbo went. Quer dizer que went é o passado do go. O que mostra que essas 2 palavras são exemplos de verbos irregulares. São verbos que você não põe ed.
São verbos que mudam para um novo formato. Mas lembre-se, essa alteração de acrescentar ed ou de mudar a forma são coisas que só acontecem nas afirmações. Ok? Nem em frases negativas, somente nas afirmações. Vamos lá para mais um exemplo. Se eu te pergunto assim, ó, where did you go? Onde você foi? Primeiramente, eu não vou responder com I go, porque eu não estou no presente. Se eu falo I go, fica eu vou. Não, eu tenho que colocar o verbo go no passado. E aí você estudando inglês, você dentro do método do curso do Teacher Murilo, você percebe que go no passado é went. Então, quando você fala I went, eu fui. E aí você vai escrever da seguinte forma. I went to church. Eu fui para a igreja. I went to church. Então você percebe? Go no passado ficou went. Por isso que é importante conhecermos os verbos e sabermos como eles são escritos no passado. Aqui na descrição desse vídeo eu vou disponibilizar uma lista de verbos regulares e uma lista de verbos irregulares. Se você nunca se deparou com isso, pode ser um choque para você. Saber que palavras no presente, às vezes no passado, são alteradas para modos que você nem imaginava. Mas é aquilo, o que nós percebemos aqui é que os verbos só se alteram quando fazemos afirmações. Olha só esse próximo exemplo. Did he speak English? Ele falou inglês? Eu tenho duas respostas. Sim, ele falou inglês. E não, ele não falou inglês. Resposta afirmativa. Yes, he spoke English. Como nós falamos aqui, speak no passado é spoke. Então, alteramos para spoke. Yes, he spoke English. Porém, na resposta negativa, nós vamos pegar o did e transformar em didn't. Então, no, he didn't speak English. Olha só que interessante. Nós acrescentamos didn't e não alteramos o speak. Resumindo, você só precisa conhecer os verbos no passado, os verbos regulares, os verbos irregulares, para quando você for fazer afirmações. Nem na pergunta nós alteramos, nós só alteramos na frase afirmativa. Isso é uma regra que você precisa lembrar. Você só altera na frase afirmativa. É semelhante à regra do presente simples que a gente viu aqui, onde só se altera quando a gente faz frase afirmativa. Quando a gente fala lá, yes, he speaks English. Aí altera, mas na negativa não altera. Então, você percebe que é semelhante? Aqui alterou. Yes, he speaks. Lá embaixo, no passado simples, também alterou. O que isso tem em comum? Só alterou na afirmativa. Então aqui vai a minha dica para você que quer dominar o passado no inglês. E é engraçado porque isso aqui é passado simples. É o simple past. É o modo mais fácil de criar frases no passado. Nós temos present perfect, que é uma outra estrutura que não está dentro disso aqui que nós estamos falando, mas nós temos uma aula específica falando sobre Present Perfect aqui no canal, chamada Descomplicando o Present Perfect. Uma aula mais avançada, muito mais além do que isso aqui que nós temos falado aqui, mas não adianta você estudar uma estrutura avançada sem ter o domínio básico do Simple Present, Simple Past e Simple Future. Aqui é muito importante você não só gastar energia em conhecer essas estruturas, mas em também utilizá-las. Nós vamos agora explorar aqui um pouco do Simple Future. Vamos lá. Primeira pergunta, will you speak English? Você falará inglês? Resposta afirmativa, yes, I will speak English. Resposta negativa, no, I won't speak English. Gente, eu gosto muito do futuro porque o futuro basta você acrescentar will se for afirmativa e won't se for negativa antes do verbo. E nós não alteramos verbo algum. Tem coisa melhor que futuro, gente? Fala a verdade. Eu não entendo porque na minha vida, quando eu estudava inglês, as pessoas ensinavam sobre will
no terceiro, quarto ano de curso. Ah, mas é um modal verb, é uma estrutura diferenciada. Ah, mas é um assunto sobre futuro, né? Geralmente a gente aprende o presente primeiro. Mas ó, você percebe que é uma coisa muito fácil, muito simples. Will you speak English? Yes, I will speak English. No, I won't speak English. Então, sim, eu falarei inglês. Não, eu não falarei inglês. Sem alterar verbo. Partindo para o próximo exemplo, what will you play? O que você vai jogar? I will play games. Eu vou jogar jogos. I will play games. Bom, é um exemplo do que eu vou fazer. Tudo o que você quiser falar que você vai fazer no futuro, que você fará aquilo, basta colocar will antes do verbo. Simples assim. Próximo exemplo, where will they go? Onde eles irão, ou pode ser onde elas irão, né? A minha resposta sobre eles vai ser they will go to school. Eles irão para a escola. Eles vão para a escola no futuro. Eles irão para a escola. They will go to school. Vamos aqui então fazer um breve resumão. Se eu quero falar, eu falo inglês, I speak English. Se eu quero falar, eu falei inglês, I spoke English. Se eu quero falar que eu falarei, eu vou falar inglês. É dessa forma, I will speak English. Presta atenção, presente, passado e futuro. Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. Vamos supor que eu quero transformar essas 3 frases em frases negativas. Olha só o que eu fiz. Eu copiei e colei aqui embaixo. Para você ver que não é tão complexo assim quanto aparenta. Vamos lá. I speak English. Eu falo inglês. Mas vamos supor que eu quero transformar essa frase em frase negativa. Vai passar a ser I don't speak English. Ah, eu falei inglês. I spoke English. Se eu quero passar isso para a forma negativa, eu vou acrescentar o didn't. Só que aí eu não vou deixar spoke. Eu vou deixar speak. E vai ficar I didn't speak English. E agora eu quero falar que eu não falarei inglês. Eu vou passar o will para won't. Olha só, gente. Nós temos os 3 termos de pergunta aqui. Don't, didn't e won't. E além disso, nós não acrescentamos aqui o he, né? Eu poderia ter falado aqui, ó. He doesn't speak English. Ele não fala inglês. Ó, 4 tipos de não. Cada um no seu sentido exato. Então você percebe? Aqui nós temos I speak English. Eu falo inglês. Se fosse ele fala inglês, he speaks English. Eu falei inglês. I spoke English. I will speak English. Eu falarei inglês. E na forma negativa, eu não falo inglês, ele não fala inglês, eu não falei inglês e eu não falarei inglês. E se caso você quiser criar perguntas, é importante lembrar que o auxiliar vem antes da pessoa. Então, do you speak English? Does he speak English? Did he speak English? Will he speak English? Levando em consideração que nós só alteramos os auxiliares. Sempre quando você for estudar inglês, preza por fazer os 3 formatos de frase. Frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. Isso aqui para qualquer estrutura que você for estudar no inglês, tá? Qualquer, absolutamente qualquer estrutura. Estude-as como você faz frases afirmativas, frases negativas e perguntas. Uma coisa aqui que eu queria ressaltar, por que essa abreviação don't, doesn't, didn't, won't, por que elas são feitas desse jeito? Eu quero te mostrar o seguinte, presta atenção aqui, grava isso aqui no seu caderno. Don't é uma abreviação de do not, ok? Doesn't é uma abreviação de does not.
Assim como didn't é uma abreviação de did not. E won't é uma abreviação de will not. Isso quer dizer, isso nos mostra que se por acaso eu não quiser falar de maneira contraída, e se eu quiser falar assim, ó, I do not speak English, desse jeito aqui, ó, posso falar, não tem absolutamente nada de errado. Quando eu falo I do not e quando eu falo don't, é a mesma coisa. Então, I do not speak English, I does not speak English, I did not speak English, I will not speak English. Tudo depende da entonação da sua frase. Então, isso aqui é para você entender o que é essa contração, como que elas são construídas, por que elas são escritas dessa forma, modos diferentes de você expressar a mesma coisa. Tudo isso que nós falamos aqui no presente, passado e futuro, frase afirmativa, frase negativa e frases interrogativas, é para você realmente descomplicar na sua cabeça o modo de você criar perguntas, o modo de você criar respostas, o modo de você visualizar o inglês e parar de tentar achar sentido no português em coisas que você vai precisar entender dentro da língua. É por isso que nós falamos tanto sobre pensar em inglês. Não estou dizendo que você deve abandonar o português para aprender inglês. Não, não é isso. Mas às vezes você vai precisar se desvincular e parar de procurar sentido em tudo, em tentar criar frase em inglês como se você estivesse criando frase em português. Você percebe que só o fato de existir esses auxiliares já mostra que a nossa língua portuguesa é diferente da língua inglesa. E nós não podemos querer criar frases no inglês do mesmo jeito que você cria frase em português. Não vai funcionar. Pode ser que você levante a seguinte pergunta depois de tudo isso. Murilo, mas e o verbo to be? Aonde que o verbo to be se encaixa nisso tudo? Aliás, se eu te perguntar o que é verbo to be, você saberia me responder? Se eu te perguntasse o que você aprendeu sobre verbo to be na escola, você saberia me responder? Muitas pessoas dizem que fizeram mestrado de verbo to be na escola. Mas e aí? Aonde que ele se encaixa nestas question structures que nós fizemos aqui? E se eu te perguntar, nós usamos don't, doesn't, didn't, won't dentro do verbo to be? Talvez isso até gere confusão, um pouco de dúvida na sua cabeça, mas nós vamos tirar um momento específico para falarmos sobre verbo to be, de um jeito que você nunca viu. Este é o tema da nossa aula de amanhã. Nós vamos explorar o verbo to be presente, passado e futuro. Nós vamos falar sobre todas as estruturas que utilizam o verbo to be dentro do inglês. E você vai perceber que não é algo tão raso, tão superficial, tão simples quanto aparenta ser. Pessoal, tudo que vocês viram até aqui, até esse ponto, é uma demonstração mínima, pequena, do que contém dentro da jornada do zero à fluência. O meu método, o meu curso que vai do mais básico até o mais avançado. Uma jornada a qual nós nos aprofundamos em cada um desses pontos que você viu aqui. Presente, passado, futuro. Exploramos verbos, exploramos possibilidades, treinamos a fala, treinamos o listening, treinamos a escrita, treinamos a leitura. Uma jornada na qual todos os alunos inscritos têm suporte diretamente comigo. Um curso onde eu seguro na sua mão e te conduzo realmente ao seu objetivo de se tornar fluente. E eu quero te convidar para estar comigo aqui amanhã, na última aula dessa série da semana rumo à fluência, a qual nós falaremos sobre todas as possibilidades de como nós utilizamos o verbo to be. E além disso, amanhã eu também abrirei as inscrições para a jornada do zero à fluência. Se por acaso você tem interesse em saber o que contém dentro desse curso, o que contém dentro dessa jornada, como que ela funciona, eu organizei tudo dentro de um único link aqui na descrição.
teachermurilo.com/do zero à fluência. Lá estão todas as informações que você precisa saber. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar lá no Instagram, teacher.murilo. Lá eu estou literalmente respondendo e atendendo a todos. E eu vou dizer o mesmo que eu digo para os meus alunos. Você não está sozinho, sozinha nesta jornada. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. Então amanhã não perca a última aula dessa série, a qual nós vamos descomplicar de fato o verbo to be e entender todas as estruturas as quais utilizamos o verbo ser ou estar. Então amanhã você não vai só aprender, conhecer, mas descomplicar e também praticar tudo sobre essa estrutura que muita gente se confunde. Eu conto com você nessa e não saia dessa aula sem deixar o seu like, o seu comentário dizendo o que você achou dessa aula especial. Se tudo isso te ajudou, compartilhe com alguém que está nessa jornada rumo à fluência com você. Não esqueça mesmo de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Muito obrigado pela atenção e eu te vejo amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá!